Paris, a tragédia debaixo do seu nariz, enviarão as flores para... Olá pessoal, convidar o meu convidado também aqui a tirar a máscara. Estamos seguindo todos os protocolos de saúde, distanciamento. Hoje estamos aqui em mais uma atividade do projeto 12 Doses de Reflexão. Essa é mais uma das contrapartidas da gente devolver para a sociedade, então, conteúdo e informação. Grande honra de chamar aqui o professor Paulo Braque, que é professor do Departamento de Botânica lá da URGS, também um dos coordenadores do INGA, e que tive a honra também de ter sido aluno dele e orientado dele também, né? E nós vamos tratar sobre essa questão bem importante, que é a questão ambiental. Eu tenho, antes de mais nada, dá licença, eu trouxe aqui uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, que é a Líria Itabaiana. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Carlos Drummond de Andrade. Tudo bem, professor? Tudo bem, Léo, e a todos vocês do 12 Doses. Eu achei muito interessante esse projeto de vocês. A gente também tem essa oportunidade de conversar com estudantes, professores, enfim, né, com aqui a comunidade de Canoas e região metropolitana que vai assistir a nossa fala. Eu sempre me preocupo com as questões ambientais, né, desde quando eu estava no ginásio, né? O ginásio, na realidade, era o ensino médio, né? Eu estudei no Colégio Rosário e ali apareceu um ambientalista, começou a falar em ecologia, aí me deu um estalo. E de lá para cá, eu devia ter uns 12, 13 anos, né? Eu já tenho 61. E eu sempre me envolvi com esse tema e cada vez mais a gente tenta auxiliar, colaborar com a sociedade para alertar o que está acontecendo, que é muito grave o que está acontecendo em vários aspectos, né? Infelizmente a imprensa não noticia como deveria noticiar, né? A situação é muito grave no sentido de tanto a qualidade da água, do ar, né, dos ecossistemas. Então, nós temos o alimento também, né, contaminado com agrotóxicos, enfim. E eu acho que a sociedade precisa saber e se envolver mais e também não se assustar demais também, mas pelo menos tentar se organizar para enfrentar esse problema, né? E recentemente houve essa situação lá em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Até foi um fato que foi relatado bastante pela mídia, talvez não da maneira mais completa, né? Onde é bem sabido que uma barragem de rejeitos da mineração de ferro se rompeu depois de anos com fiscalização que não dava conta, né? E aí eles foram fazer uma reforma nessa barragem e 2 dias depois a barragem se rompeu, liberando rejeitos de mineração, né, com lama cheia de metal pesado, de ferro, entre outros metais, no Rio Doce, que é uma das maiores bacias hidrográficas aqui do Brasil e que nasce lá em Minas Gerais e desemboca lá no estado do Espírito Santo, no mar. A primeira cena que a gente vê dessa situação, que foi relatada na TV muito, né, e em outras mídias também, foi aquela quantidade exorbitante de lama arrastando tudo por diante, derrubando casas, derrubando florestas, poluindo a água e uma tristeza, assim, né? Como é que pode esse tipo de coisa acontecer? Bom, eu acho que foi a primeira situação, depois tivemos lá em Brumadinho também, que morreram mais. Em 2019, né, Brumadinho? Isso, então estão morrendo centenas de pessoas em decorrência desses rompimentos de barragens que já estavam previstos, né? São dezenas e dezenas de barragens que existem lá e elas estão mal localizadas, né? E a fiscalização que deveria existir
não existe aí, então as empresas não querem gastar dinheiro, né, com isso. Então, com a estrutura e com a manutenção, com a precaução, né, os cuidados que deveriam ter sido tomados não foram tomados porque eles não queriam gastar dinheiro, né? Então existe o que eu chamo de economia imediatista, que quer ganhar dinheiro a curto prazo, mas não pensa no futuro e não pensa nas vidas humanas, na saúde, enfim. Então é uma coisa um pouco, uma obsessão pelo lucro, né, de algumas empresas, de alguns setores, e que vão levando as pessoas, né, a reboque. Então é uma situação que infelizmente não é uma situação só de lá, né? A gente vê que tem riscos também da poluição, não só aqui no Brasil, ou também a nível mundial, né? Nós temos mais de 7 milhões de pessoas que morrem por ano devido à poluição do ar. Então o nosso ar já está poluído. Aqui em Canoas deve estar numa qualidade não das melhores, como também região metropolitana, muitas indústrias, falta de fiscalização e ao mesmo tempo nos órgãos ambientais que deveriam fazer a averiguação, né, monitoramento e tal, eles estão esvaziados, de certa maneira até esvaziados porque não interessa esse assunto para os setores econômicos imediatistas, né? Então pensar em meio ambiente, infelizmente, para a economia, a lógica econômica atual, que é uma competição muito grande entre as empresas, né? Elas dizem, se eu tiver que gastar dinheiro nisso aqui, eu não vou conseguir competir com empresas chinesas, sei lá o quê. Então nós estamos vivendo uma competição meramente com um parâmetro econômico, né? E deixando outros parâmetros como a saúde humana, e, enfim, pensar o futuro, né? Então é bem grave o que está acontecendo. E até pegando esse gancho, assim, até vamos aproveitar e vamos mostrar imagens lá de 2015, né? Algumas mostrando a situação que ficou lá, a pequena vila que tinha ali, de Bento Freitas. São imagens chocantes, né? A gente fica assim, apavorado. Imagina as pessoas... Se numa foto a gente já fica assustado, imagina a situação lá. Quem morava lá, né? Quem perdeu, né? Pessoas ali, parentes, filhos, pais, irmãos, primos, sei lá, as pessoas, amigos que foram soterrados, né? Então é uma situação que denota descaso, né? O descaso ali, de certa maneira, não era tanto pela uma poluição de química, e sim pela própria força, pela falta de controle ambiental, né? Porque na realidade o que deveria ser adotado ali eram critérios e monitoramentos mais constantes para que não ocorresse aquele rompimento que depois ocorreu de novo são as mesmas empresas, né? Exatamente. Eu ia pegar até esse gancho aqui enquanto a gente vai mostrando imagens de antes e depois, que era esse gancho econômico. Sim. Braque, tu acha que o fato de a Samarco e a Vale do Rio Doce, que são as empresas relacionadas e que tem a ver com esses dois rompimentos de barragem, tu acha que o fato de elas terem sido, que essa mineração ter sido privatizada, que antes era uma estatal, a Vale do Rio Doce, tu acha que o fato de serem uma empresa privada contribuiu para esse problema ambiental? Pode ser, né? Mas na realidade a gente diz que eu acho que talvez para a gurizada entender isso, né? A competição ela é muito grande entre as empresas. Depois a chamada globalização econômica. A globalização ela não é ruim, né? No sentido de um entrosamento maior com comunidades. Hoje, a nível virtual, tu consegue conversar com qualquer pessoa no mundo inteiro em uma fração de segundos. Mas do ponto de vista econômico, ela acaba nivelando por baixo, né? E aí esse nivelamento por baixo dos critérios, porque quanto mais barato ficar um produto, mais lucram. É mais fácil aquela empresa. Então, sendo ela estatal ou não, acaba o resultado sendo, claro, que sendo privado ainda fica menos controlável ainda, porque órgãos públicos, às vezes nós estatais, os funcionários são concursados, então eles têm estabilidade, então eles podem falar alguma coisa que está acontecendo errado, eles podem dizer, mas numa empresa privada fica mais difícil. Se tu falar uma verdade, olha, vai romper, não sei o que, no outro dia
tu tá na rua, né? Enquanto que numa empresa estatal não é fácil de colocar uma pessoa para a rua na hora que ela faz a denúncia. Bom, então vou pedir para continuar mostrando imagens aqui para vocês da situação lá em Mariana e aproveitando agora para fazer uma pergunta do ponto de vista ambiental. Esse rejeito, essa lama, ele entrou no Rio Doce, que é um dos maiores rios brasileiros, e foi um verdadeiro caminho de lama que foi sendo empurrada e que chegou inclusive até o mar. Qual é o efeito, o que podemos dizer assim, qual é o problema que gera esse tipo de situação para o ambiente aquático? Sim. A gente pode fazer uma comparação, se a gente tiver um aquário, né? E se você jogar ali alguma substância, até um sal, né? Se você botar uma quantidade, uma colher de sal num aquário de menos de 1 metro, né, de largura, aquele sal provavelmente vai causar a morte de um peixe, né? Uma alteração da qualidade da água, ou seja, às vezes se pegar um vinagre, né, que seria uma acidificação, o que acontece? Os metais pesados são muitas vezes sais, né, estão em uma composição química de sais, claro que não é algo que possa comparar tanto com esse sal de cozinha, que em pequena quantidade para nós não é tóxico, mas se a gente ingerir muito sal também pode fazer mal. Então, os peixes ali vão desaparecendo, né? Desapareceram os peixes, pescadores, né? Povos indígenas que viviam ali. Então, e o próprio abastecimento da água, né? Algumas cidades que precisavam daquela água do Rio Doce para abastecimento, para fazer o tratamento e utilização para beber água ou para usar os mais variados fins, né? Isso ficou inviabilizado, né? Então, o ecossistema do rio, né, que é um ecossistema que a gente tem que imaginar, aqueles peixes que estão ali, eles estão há milhões de anos, eles não têm ideia o que significa isso. E além disso, os ecossistemas, por exemplo, aqueles peixes, eles eram comidos por garças, né? As garças que também viviam ali, elas estavam em equilíbrio, né? E os grilos, os insetos, né? E tanto os peixes maiores como os menores, deveria ter ali mais de talvez uma centena de espécies de peixes. Hoje a gente não sabe, então precisaríamos até monitorar a qualidade desses rios, né? Mas então é um efeito dominó que vem ocorrendo, porque você causa a destruição da água, mas ao mesmo tempo também o peixe fica contaminado. Se uma pessoa for se alimentar daquele peixe, se tiver metal pesado, provavelmente aquela pessoa vai ter uma quantidade maior ainda de mercúrio, cádmio, chumbo, que são metais que estão associados muitas vezes com ferro, né? E que podem causar problemas, né, para a saúde. Então, isso vai se acumular no peixe, né? E vai se acumular naquela garça que comia o peixe e outros animais que viviam ali. Então, você tem uma série de consequências, né? As matas talvez não se instalem mais, porque ali aquele solo foi um solo bastante comprometido. Então, você tem uma destruição sistêmica, né? A destruição dos ecossistemas que existiam ali, matas, banhados, né? Os próprios rios, arroios, enfim. E isso, para se restabelecer, a gente não sabe quanto tempo vai demorar e se é possível restabelecer, né? Bem provável que vire uma coisa nova mesmo. Até porque no mar também a gente viu aquela imagem, né? Uhum. De que chegou até centenas, não, pelo menos quilômetros até de mar adentro, né? Aquela mancha enorme de lama, e aquilo provocou né, outros problemas na fauna aquática, né? Tartarugas, né? Enfim, peixes como até os tubarões ali, enfim, tem uma série de espécies da fauna, como crustáceos, né? E os corais também, que já estão debilitados pelas mudanças climáticas. Então você tem uma conjugação, né? Porque já existiu também, o ano de 2020, houve uma poluição bastante grande também, que apareceu manchas de óleo e tal. Uhum. Então, às vezes, isso se junta com outros problemas ambientais, né? Se tiver lá uma agricultura que larga agrotóxico, então você vai ter a lama com o metal pesado, o agrotóxico, e aí a situação fica inviável, né? Até nós temos um exemplo, e trazendo para cá agora, então, assim, nós temos aqui também a imagem do Rio Gravataí,
que é um rio muito importante aqui no Rio Grande do Sul e corta cidades muito populosas aqui. A gente falava antes de Minas Gerais, que por mais que tenha bastante pessoas que moram lá, o Rio Doce, no caso, ele cortava muita zona de área rural, Sim. de área natural. E já o Rio Gravataí aqui, que corta, inclusive faz divisa com Porto Alegre, aqui na cidade de Canoas, né? E ele também, quando ele está aqui no final dele, que é quando ele desemboca aqui próximo da ponte, ele já está com uma qualidade muito baixa, essa água, assim, né? E com certeza afetando aquele ecossistema ali também. Recentemente, aconteceu até uma autuação ambiental, ganhou uma multa a alguns proprietários de terra que jogavam agrotóxicos diretamente no rio sem nenhum cuidado, né? Herbicidas, inseticidas, né? Exatamente. Os herbicidas são os que matam as chamadas ervas daninhas, né? Que muitas delas nem são tão daninhas assim. E os inseticidas que são para matar insetos, alguns insetos que não são tão maléficos assim, até porque as abelhas estão morrendo junto, né? É verdade. Então, esses agrotóxicos também, que é um tema super importante hoje, muitas abelhas estão morrendo devido a isso. Mas enfim, tu estava comentando... Porque a qualidade dos rios que cercam aqui em volta das nossas cidades, elas estão problemáticas também. E ainda a falta de saneamento também, que é o tratamento dos esgotos, né? Isso. Às vezes os esgotos das cidades vão direto, sem tratamento. Inclusive, esse tipo de coisa causou um efeito, né, que até tem um nome, eutrofização, né, da água. Aumenta o número de seres vivos, de algas aquáticas, e diminui a quantidade de oxigênio da água, causando a mortandade de peixes. Perfeitamente. Recentemente ocorreu isso aqui também no Rio Gravataí, no Rio dos Sinos. Claro. O que isso causa para o ambiente? Bom, de certa maneira, Léo, os rios estão diminuindo o seu caudal, né? Porque as nascentes estão sendo destruídas, às vezes até drenadas para plantar soja, né? Ou plantar arroz, ou plantar eucalipto, sei lá o quê. Então, os rios estão com menos quantidade e aí a poluição aumenta também. Então você tem uma concentração de soluto aí, o pessoal que vai estudar depois a química vai ver o que é um soluto, né? Então, quer dizer... Fica mais poluído, né? Substâncias no meio da água, né? Elas vão acabar, digamos assim, sendo mais concentradas e o nível, às vezes até de compostos orgânicos também, dejetos orgânicos fazem com que o rio não consiga se oxigenar, porque existe uma oxigenação natural, né? Digamos assim, se a gente pegar uma área, vamos imaginar uma piscina, né? Para quem corpo d'água, se você quer pegar uma piscina, tu pega uma lata de lixo, daquelas grandes, joga na piscina, 2, 3 dias depois aquela água vai ficar com um cheirinho meio ruim, né? Mas se tu botar 2, 3, 4, 5 latas, pô, aí ali vai começar a estar uma bolha, se botar um peixe ali, o peixe vai morrer, entende? Então nossos rios estão virando poças assim de uma quantidade muito grande de poluentes, sejam eles orgânicos dos dejetos, né? Com a falta de tratamento, a gente poderia ter tratamentos, né? Fazer até um tratamento nas casas, digamos assim, hoje existem técnicas para você fazer um tratamento local e depois estações de tratamento de esgotos, para que essa água que vá para o rio depois ela seja mais purificada, vamos dizer assim, com menos quantidade de poluentes. Mas isso implica em planejamento. O que acontece hoje? Os governos eles têm 4 anos, né? Então eles não pensam em 10, 20 anos, que seria importante, porque essas obras de saneamento para tratar os esgotos e a poluição, elas levam muito tempo, precisam de recursos, então tem que ter um planejamento, um projeto que não vai sair na tua gestão, muitas vezes, vai sair na gestão do prefeito seguinte. E aí eles, já que não é no meu, então, né, aí não quer saber. Joga a bomba então pro existe, próximo. claro, e às vezes até se está dando certo uma política de
um prefeito fez uma coisa certa, o outro fica com ciúme, aí ele vai destruir. Foi o que aconteceu a nível nacional, infelizmente, né? É verdade. Várias coisas que estavam andando, elas acabaram sendo destruídas porque o governo atual ficou com ciúme das coisas boas e acabou destruindo também com políticas públicas. Então, o meio ambiente precisa de políticas públicas, precisa da atenção da sociedade para esses temas, né? E eu, quando tinha 16 anos, 15, 16 anos, depois que eu tive uma palestra sobre meio ambiente, de um ambientalista, e começou a falar em passarinhos, em agrotóxicos e tal, cadeias alimentares, puxa, aquela coisa me fez eu pensar tanto, e aí eu fui atrás no jornal para buscar informação, né? Eu tinha 14, 15 anos, enfim, nem me lembro, mas eu ainda estava no chamado ginásio, ensino médio, né? E aí eu me preocupei muito com esse tema e fui atrás das informações. Hoje você tem acesso pela internet, né? Vai fazer buscas no Google, outros programas aí de informação. Então é muito importante que a sociedade ela acompanhe essa situação, como é que está hoje. E eu acho que até cobre, né? Porque eu acho que nós temos que ter direito à informação. Como é que está a qualidade do rio, né? Aqui tanto o Rio dos Sinos, aqui também nós temos a Refap aqui perto também, né? A poluição do ar, como é que está a qualidade do ar. Exatamente, né? Essa era a próxima coisa que eu ia te perguntar. perguntar. E a questão também dos resíduos também que a gente está produzindo, que a gente poderia diminuir bastante ou até fazer reciclagem, dar trabalho para pessoas que estão sem trabalho e que poderiam estar na cadeia da reaproveitamento dos resíduos, sejam eles orgânicos, para fazer compostagem, né? Isso tem já algumas iniciativas bem interessantes, que sai mais barato para nós, porque nós temos taxa. Porto Alegre gasta 40 milhões de reais por ano para ter que pegar o lixo da cidade e mandar para 100 quilômetros daqui, que é ali nas Minas do Leão e Butiá, onde eram minas de carvão abandonadas, né? E isso é um dinheiro que acaba nós tendo que pagar um custo que poderíamos ter um custo bem menor se houvesse uma reciclagem e daríamos trabalho para mais gente. Então esse é um aspecto interessante. Eu até queria te perguntar então sobre essa questão da qualidade do ar, a qualidade do nosso solo, porque a gente, como vive num ambiente urbano, bem urbanizado como a cidade de Canoas, ela acaba causando muita poluição tanto no ar quanto no solo. E até pegando essa questão da poluição do ar, será que tem relação a qualidade do ar e a poluição que a gente tem aqui na cidade e no mundo com essa situação de pandemia? Será que tem alguma relação? Tem o agravamento, ou seja, a quantidade de pessoas que ficam com a doença grave que vem a falecer, ela é muito maior em populações sujeitas à poluição. Por quê? O nosso organismo ele tem uma série de anticorpos, né, para doenças, né, o nosso sistema imunológico, então ele combate, nós temos aí uma série de células que são nossos pequenos soldados, né? Quando um vírus, uma bactéria, um fungo, que pode ser prejudicial, a gente ingere ele, ou respira e entra nos nossos brônquios e vai no pulmão, enfim, essas células elas estão preparadas para, digamos assim, sair defendendo o nosso organismo, né? Então essa defesa contra doenças, ela fica mais debilitada com a poluição. Seja a poluição aérea, aí a gente poderia falar sobre o risco da mina Guaíba, né? Que ficaria, não sei aqui em relação a Canoas, mas é a maior mina prevista de carvão para o Brasil, né? Uma área de quase 4 mil hectares. 4 mil hectares equivaleria a 4 mil campos de futebol, se a gente fosse imaginar, né? Então, uma área gigantesca, uma cratera, né? Mais da metade dessa área seria uma grande cratera para retirar carvão, e o carvão é altamente tóxico também. Então, seria um agravante ainda maior para essa situação nossa aqui, que a gente está com poluição aérea, né? Nós aqui da região metropolitana já estamos com
comprometimento do ar, comprometimento da água, né? A nossa água não é das melhores também, tem agrotóxicos, né? Tem algumas substâncias aí, metais pesados, enfim. Então, o ar, a água e os alimentos também, né? Alguns alimentos com agrotóxicos, e aí... Então, é importante que as pessoas busquem, né, uma qualidade da água. Filtros de barro são filtros muito bons, com aquele carvão ativado. Então, o carvão ativado, nesse caso, é bom, né? Então, filtros de barro são bons, uma alimentação com produtos orgânicos. Tem a feira de orgânicos aqui em Canoas, eu sei, não sei a dimensão dela. Em Porto Alegre nós já temos mais de 20 feiras. Claro que agora na pandemia diminuiu um pouco a oferta desses produtos, mas ainda é grande, tá? As pessoas querem se alimentar bem, né? Pessoas indo à academia e querendo se alimentar, né? Buscar digamos assim, uma alimentação com mais verduras, mais frutas, um prato colorido, né? Isso é muito importante. Eu sei que a juventude não gosta de saladas, né? Então, salada, né? Vai falar para um filho, tu tem que comer uma salada e tal. Mas nessas saladas você vai ter vitaminas, você vai ter antocianinas, vai ter uma série de componentes importantíssimos para esses soldadinhos do nosso corpo, para poder combater esses vírus, né? Então, se nós tivermos uma alimentação pobre em nutrientes, muito provavelmente a gente vai estar mais sujeito, e com poluição ainda mais, se você fumar, aí o pulmão já está comprometido, porque o que acontece? O coronavírus, esse novo, né? Uma das principais áreas que ele atua é no pulmão, né? Ele compromete o pulmão. E ele debilita tanto o pulmão que aí vem uma bactéria porque se aproveita que a pessoa já está debilitada e a bactéria pode vir a trazer pneumonia e outros problemas. Então, o desequilíbrio do nosso ecossistema interno, ele também tem a relação com o desequilíbrio externo. Então a gente tem que buscar formas de defesa, mas claro, isso não se dá de uma maneira individual. Nós temos que nos juntar nos centros de estudantes, né, centros acadêmicos, na Câmara de Vereadores, cobrar dos vereadores, nos conselhos de meio ambiente, né? Então, é importantíssimo nas campanhas que se faz, nas datas de Dia do Meio Ambiente, sempre fazer na escola, fazer um seminário, trazer pessoas, conversar, promover reciclagem, plantios de árvore também. Então, a gente pode fazer bastante coisa, né? Exato. A questão é que eu acho que a gente acaba ficando um pouco... Acha que o problema ambiental é tão grande e que as pessoas às vezes meio que dizem assim, isso aqui é muito grande. Então, acabam não querendo saber, porque o problema é muito grande. Então, esse é um problema também. Porque às vezes se torna tão grande que aí a pessoa meio que abstrai ele, né? Deixa de lado. Deixa de lado. Então está acontecendo isso. Né? Parte da população já tenta abstrair porque ela não consegue mais lidar com esse problema. Sabe que eu sou professor também da rede pública estadual e eu dou aula para alunos de ensino fundamental ali em Porto Alegre. E uma das coisas que eu falo muito para eles é o seguinte, que quando eu estava no colégio, a minha professora me dizia, e aquilo foi bem importante para mim, minha professora de ciências, ela dizia para mim que a gente tinha que cuidar do meio ambiente para as gerações futuras e que a gente tinha que começar já, para que as gerações futuras tivessem um ambiente melhor. E eu penso agora, que eu já sou pai também, que essas gerações futuras já chegaram. Sim. E não foi feito nada ainda direito, sim, né? Claro. Verdade que tem uma consciência, a gente tem que falar mais sobre sim, isso, tem que dar exemplos sim, também. Uma coisa é as empresas, sim, outra claro, coisa são os governos. Sim. Mas e nós, assim, lá em casa, o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente não pode ter na mente que está tudo perdido, né? Essa é a pior situação. Tipo assim, vamos imaginar que a Terra, né, o planeta Terra está na cama, está doente, tá maleixo ali, tá quase que em estado terminal. Mas o que acontece quando tu tem um amigo que está doente no hospital? Tu vai dizer assim, não dá para fazer nada, deixa morrer? Não. As pessoas vão se juntar, vão lá, vão apoiar ele para ele voltar a
ter saúde, né? Vão até questionar o médico lá que está responsável então, por assim, ele, ó, né? a terra, que é nossa, mais que amiga, a nossa mãe, né? Ela é a nossa mãe, então ela não pode morrer, porque se ela morrer, nós também vamos estar numa situação bem precária, né? Então, é importantíssimo que a gente se envolva com esses temas, mas eu acho que às vezes tem que começar aos poucos, né? O plantio de árvores também é uma coisa importante, né? Cobrar que as prefeituras mantenham as praças, as áreas verdes e não entupam de cimento as cidades, porque quanto menos vegetação tiver, menos purificação do ar, porque a árvore, na sua copa, você vai ter um efeito de filtro dos poluentes, né? E além de juntar passarinhos e outras espécies que já existiam aqui há milhares de anos, né? E até ir no parque, né? Uma coisa Também, saudável para as pessoas. Sim. A cor verde faz bem a nossa saúde, né? Já se constatou cientificamente que a cor verde ela traz uma certa tranquilidade, assim, né? É uma cor que transmite para o ser humano um estado um pouco mais de equilíbrio também. Então, até a própria cor verde, sem falar nos benefícios contra a poluição sonora, né? Amortece a poluição sonora, filtra a poluição do ar, nos dá oxigênio, né? Mantém os passarinhos e nos dá frutas, muitas vezes a pitanga, o butiá e outras tantas. Até a temperatura local muda, né? E a gente, digamos assim, poderia conviver muito mais com essas árvores e ter uma qualidade de vida e ter uma economia que valorizasse também esses produtos, né? E não depender de carvão, por exemplo, né? Não depender de exportação de minério de ferro, como a gente começou a conversa, porque esse minério de ferro é uma matéria-prima que não tem valor agregado, né? A Amazônia, a gente sabe que ela poderia, a floresta em pé, ela vale muito mais do que derrubar a floresta para fazer pastagem. Muito mais. A castanha, tu tem o guaraná, tu tem o cupuaçu, tu tem o açaí, tu tem a pupunha, tu tem uma série de produtos que podem ser transformados em até cosméticos, né? Sabão, óleo para cozinha, uma série de coisas. As mini indústrias de cooperativas que existem lá, até as quebradeiras de coco, a gente está vendo aqui, né, a música do coco, tem as quebradeiras de coco no Maranhão, né, que elas extraem o coco do babaçu, que é uma palmeira belíssima, exuberante que tem na Amazônia, e eles fazem toda uma série de produtos com mas eles querem manter aquela palmeira naquele local. Aí o que acontece? Os fazendeiros, muitos que vêm do sul, eles querem derrubar tudo para botar pastagem. Aí as pessoas não têm mais o seu sustento, perdem a qualidade de vida, aí eles vão usar agrotóxicos para matar as ervas chamadas ervas daninhas, deixar o capinzal para o gado comer, e aquela carne muitas vezes vai ser exportada, nem vai ser para a nossa alimentação, como é o caso do ferro, como é o caso da soja. Então o Brasil se tornou um grande exportador de matéria-prima e não valoriza digamos assim, a transformação de muitos produtos que hoje, infelizmente, foram desvalorizados, mas que poderiam ser valorizados, que poderia ter uma economia mais ligada, não tanto a uma dependência de uma economia mais poluente, sim uma economia mais saudável, mais sustentável e que desse mais trabalho e qualidade de vida a todos, né? Então, claro que isso eu estou falando aqui rapidamente, mas eu acho que tem uma palavra, tem o que o Lutzenberger sempre dizia, né? Nosso ambientalista aí, que foi o pioneiro, né, do ambientalismo a nível brasileiro e até teve um prêmio Nobel alternativo internacional, José Lutzenberger. Ele sempre dizia que a gente tem que ir para o lado da descentralização contra essas coisas muito gigantes, né? Grandes minas de carvão, grandes minas de ferro, etc. Porque quanto maior fica, o impacto ambiental é maior, a concentração de dinheiro na mão de poucos é maior, né? E aí você não consegue domar aquele grande empreendimento. Então, o bom é fazer as coisas de maneira descentralizada, né? Economias pequenas, que essas são muito mais facilmente trabalhadas no sentido da sustentabilidade. E tem até uma questão de pertencimimento, que as pessoas vão estar envolvidas com aquele trabalho. Então a gente está dependendo de grandes, gigantescas, que
tem um sistema de automatização que não precisa de pessoas trabalhando, as pessoas estão sem trabalho nas cidades, né? E então o problema ecológico ele é socioambiental, porque também nós estamos vivendo um problema de perda de trabalho, de emprego, e isso é um problema ecológico também. Com certeza. É socioambiental, porque nós somos parte da natureza. Então, se a gente não tem trabalho, o nosso nicho ecológico, a nossa função ecológica, ela se perde. Em ecologia a gente sempre diz, ecologia não é o ser humano com a natureza, não, é seres humanos entre si, né? No caso, os seres humanos entre nós aqui, nós estamos fazendo uma relação ecológica aqui de fala, né? De uma função, isso aqui tudo é ecologia também, né? É uma relação ecológica. Então, às vezes o ser humano ele se acha fora da natureza e acha que aquilo não pertence a ele. E então essa visão do ser humano fora da natureza também é uma coisa equivocada que se criou. No momento que a gente se sentir parte da natureza e que a gente depende dela e ela depende da gente, e que a gente, quanto mais harmônico e mais solidário, cooperativo a gente for, né? A gente vai estar fazendo ecologia. Eu diria também, até a gente já na finalização da nossa conversa, uma faixa para pedestre, uma faixa dessas nas ruas, né, para passagem de pedestres, ali você pode estar vendo uma relação ecológica, se é harmônica ou desarmônica. E aí a gente pode dizer, olhando, vai lá olhar uma faixa, ver se os automóveis vão parar para as pessoas passarem na faixa. Não para. É um desrespeito. O desrespeito com as pessoas é o mesmo desrespeito com a natureza. Porque as pessoas estão vivendo uma loucura de querer fazer tudo rápido, né? É uma obsessão, isso é um comportamento que for de certa maneira imposto a nós, né? Querer buscar dinheiro sempre atrás e daqui a pouco você compromete a sua saúde. Então, esse desrespeito que tem entre os seres humanos também é um desrespeito ecológico, né? Então, você parar numa faixa de segurança, isso é um respeito com um outro ser vivo, um outro, né? Um ser humano. Isso aí é ecologia também. Então, as relações ecológicas não é a natureza, as arvorezinhas, os passarinhos, o ser humano aqui, não. Ela se dá também na nossa relação, que tem que ser cooperativa e menos competitiva. Então, essa competição toda, ela acaba gerando essa poluição. E a concentração de bens na mão de poucos, né? Muito poucos, né? Esse é um desequilíbrio econômico, também um desequilíbrio ambiental. Muitos têm pouco, muita, né, parcela da população, milhões e milhões de pessoas têm muito pouco, quase nada, e alguns poucos, 1 ou 2% da população, tem mais de 50% dos bens econômicos. Isso aí é um desequilíbrio, isso tem que acabar, tem que ter um limite, né? Nós vamos entrar num outro âmbito que também é importante, ele é político. E se nós não entrarmos na questão política de limitarmos a acumulação de bens econômicos na mão de poucos, não temos saída, porque a pessoa que tem, ela sempre vai querer ganhar mais. Se houver um limite, aí daqui a pouco, não adianta eu querer mais. Então a natureza vai sofrer menos e as outras pessoas vão ser menos exploradas também. Então tem que haver um limite logo, né? Tem que haver um limite à propriedade, né? A pessoa não pode ter muito mais. É que nem entrar no avião, né? Se você lá tem 2, 3 malas, vão te cobrar uma sobretaxa. Né? Essa sobretaxa equivale com a questão da poluição. Se tu está causando muito mais poluição do que outros, tu tem que ser sobretaxado. Né? Mas isso tudo, digamos assim, esse descontrole, ele acabou se tornando um fato que está metido nessa nosso sistema econômico-político, infelizmente, né? Verdade. Que é mais complexo. Mas é isso, nós temos que voltar a nos dar contra e nos envolver mais com essas temáticas, né? Voltar também a entender que a gente faz parte da natureza e que a natureza é importante para nós em tudo. Então tá, pessoal, queria agradecer aqui ao professor Paulo Braque por ter participado aqui com a gente. Essa ideia é muito importante mesmo, a gente tem que se envolver para modificar a natureza, já que a gente não só depende dela, como a gente faz parte dela também. E se a gente se ajuda, se a gente conversa, por exemplo, sobre esses temas, a gente cria uma consciência
e essa consciência de cooperação contribui também para a gente ter uma natureza mais saudável. Gostaria de falar umas palavras finais aqui, Braque? Pois é, sempre é interessante a gente pegar o nome da cidade, né? Canoas, né? Canoas tem a ver com o rio. Canoas, com o rio. Então, tem tudo a ver com relação ecológica, como Porto Alegre também, o Porto dos Casais, os açorianos que chegaram no porto, não tinha, digamos assim, tinha os indígenas ali, mas tinha muito pouca ocupação humana. Então, esse resgate, digamos assim, a ecologia é um pouco a gente ter um olhar para o histórico, né? Para ver como é que eram esses ambientes. Canoas era coberto de florestas, de banhados, de campos, né? E hoje está se perdendo, tem que se manter alguma coisa. Eu me preocupo muito com a região metropolitana, então agradeço bastante aqui o convite de vocês, fico à disposição. Essa temática ambiental, ela me motiva também e a gente tenta, de todas as maneiras, fazer com que as pessoas se deem conta que elas estão, sim, no meio ecológico e às vezes essas coisas ficam invisíveis, né? Então, esse resgate que vocês estão me proporcionando, de a gente trazer esses temas para ser discutido na escola, ou, enfim, pela sociedade como um todo, são muito importantes. Eu fico à disposição e agradeço também o convite. E até para fazer um convite aí das pessoas conhecer os parques aqui de Canoas, conhecer a praia do Paquetá também, que é de estar mais em contato com a natureza. Muito obrigado. Gostaria de agradecer, então, a todos e até a próxima, pessoal. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade.